Paz de Cristo a todos. Glória a Deus. Obrigado, irmão Lírio. Deus abençoe. Bondade da senhora. Só a senhora e a minha esposa que acham isso. Amém? Glória a Deus. Isso, uma ajuda. Graças a Deus. Eu gostaria de agradecer nesse momento por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E neste dia, esta noite, nós temos um desafio grande aqui de falar de um assunto que é sobre predestinação e livre-arbítrio. Eu quero agradecer ao pastor Christian, pastor Nunes, pastor Tony, toda a igreja do Senhor Jesus que está aqui. Que Deus abençoe a sua vida, você que rompeu e chegou aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos e então iniciaremos este estudo sobre esse tema como um dos pilares da fé cristã. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Vamos agora para o versículo de número 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus. Até aqui. Nós vamos falar sobre esse tema que, embora nós estejamos talvez aí habituados a ouvir esse tema na internet, mas nós estamos sempre sendo muito atacados, uma vez que nós somos Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. E muitos estão atacando-nos por conta de um item, que é exatamente esse que nós vamos tocar hoje, sobre a questão do livre-arbítrio, sobre a questão da predestinação. E esse é o texto que nós lemos, o texto de Efésios. E por que escolhemos esse texto de Efésios? Porque a palavra predestinação, ela aparece 6 vezes no Novo Testamento. E nas 6 vezes que ela aparece, 2 são no texto de Efésios. Então, você tem uma grande quantidade de informações já aqui no texto de Efésios. E eu quero fazer uma distinção com vocês sobre a questão da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. É importante dizer que a doutrina da salvação ela é dividida em 2 aspectos. O primeiro, nós chamamos de o caminho da salvação, o método da salvação. Nesse ponto, nem nós, nem os outros divergimos em ponto algum, porque todos reconhecem que a salvação é somente pela graça por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Todo mundo reconhece que a salvação é em Jesus Cristo. Sem Jesus ninguém pode ser salvo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Até aí não tem divergência alguma. Aqui é quando a gente fala que o pecador é pecador, ele precisa aceitar Jesus, ele precisa reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados, que o homem precisa de Deus, e até aqui não há nenhuma divergência. Isso é chamado de a mensagem da salvação. Para a pessoa ser salvo, ela só precisa conhecer isso aqui, ela precisa conhecer quem é Jesus. Ela precisa reconhecer que ela é pecadora. Ela precisa reconhecer que sem Jesus ela não pode chegar lá. Então, esse ponto é simples. Até aqui, ninguém tem discussão. A discussão toda é uma discussão que vem de mais de 500 anos teológica, por causa do ponto 2. O ponto 2 nós chamamos de a mecânica da salvação. Como é que a salvação acontece? Como é que a salvação se processa? E agora eu quero te dizer uma coisa interessante, porque olha só, você precisa saber consertar um carro para você saber dirigir o carro? Você precisa saber consertar um motor para dirigir um carro? Você simplesmente aprende a dirigir, entra no carro e usufrui do carro. Quantos crentes em Jesus
ao longo de mais de 500 anos, só entenderam essa mensagem. Crentes simples, que ouviram que Jesus é o Salvador, aceitaram Ele como seu único suficiente Salvador e foram para a glória, sem essa discussão que a gente vai fazer hoje. Mas obviamente, como a gente tem sido muito atacado, eu preciso falar um pouquinho da mecânica. Amém? Então hoje nós vamos nos ocupar um pouquinho mais sobre a mecânica da salvação, porque a discussão toda fica aí em torno de como se processa. Deus escolheu antes ou Deus escolheu depois? É o livre-arbítrio ou não é? A gente escolhe aceitar a Cristo ou não? E aqui eu trouxe uma imagem para você pensar comigo. Olha para essa imagem, que bonito. Tudo verdinho, tem árvore, tem água, tem flores. E quando você olha aqui, você entende o seguinte: você, quando é uma pessoa simples, você olha e aprecia essa paisagem. Você desfruta dessa paisagem. Que bênção sair dessa selva de pedras e estar num lugar desse, descansando com a família. Mas quando você começa a estudar, você entra na escola, na faculdade, as pessoas começam a dizer: não, a água não é só água, ela é H2O, tem moléculas de hidrogênio e de oxigênio. A planta não é só planta, porque tem essa pigmentação verde, tem a ver com a clorofila, porque tem a ver com a fotossíntese, porque tem a ver com... E você fica ali tempos e tempos, gastando na sua vida, sendo crítico das coisas, criticando as coisas, porque você agora olha no detalhe, na vírgula. Só que quando você chega no estágio da sabedoria, quando você se torna sábio, adquire experiência, você volta a olhar para isso aqui e fala assim: são flores, é árvore, Deus criou, e eu preciso aproveitar o meu tempo usufruindo daquilo que Deus me deu. Então, o que eu quero dizer para você é que vamos usufruir da salvação. Você foi salvo em Cristo Jesus, amém, glória a Deus por isso. Você recebeu essa bênção da salvação. Mas deixa eu te passar alguns números que são interessantes. Nós temos em torno de 900 milhões de evangélicos no mundo. Desses 900, mais de 700 milhões são protestantes pentecostais, carismáticos, que creem nos dons do Espírito Santo. Ou seja, na sua maioria, 77,7% é arminiano, como eu e você. Depois eu vou explicar tecnicamente o que é arminiano e calvinista. 77% de toda a população evangélica do mundo é arminiana. Crê como eu e você, que Jesus morreu, que você aceitou a Cristo, que você tem livre-arbítrio e assim por diante. Os outros 23% ficam fazendo barulho na internet. Os outros 23% parece que são muito mais do que nós. Eles fazem tanto barulho na internet. Se você pesquisar esse tema, você não vê tanto nós falamos como disse o pastor. Porque para nós é uma coisa que está resolvida. Mas eles insistem em ficar batendo na mecânica da salvação. Irmão, pega o carro e dirige. Aproveita a salvação que Jesus te deu. Amém? Glória a Deus. Desfruta da salvação de Jesus. Mas hoje vamos ter que entrar na mecânica um pouquinho, para poder dizer um pouquinho o que acontece. E aí eu trouxe para você pelo menos 4 visões, que são as que estão aí na discussão. Pelo menos 4 visões. Uma primeira visão é a visão do pelagianismo. Pelágio foi um teólogo que trouxe uma visão sobre a questão da salvação, sobre a questão da mecânica da salvação. E aí ele falava algumas coisas que a gente precisa mencionar de forma breve aqui. Primeiro, ele dizia que o homem não herda o pecado de Adão, ele nasce com a tendência ao pecado. Segundo, Pelágio dizia que o homem, ele salva a si mesmo através de um viver santo e crendo em Deus. Terceiro, Cristo morreu como um exemplo para todas as pessoas, e a fé é produzida pelo próprio homem. Aqui são pontos que Pelágio ele defendia. A partir daí, ele foi muitas vezes combatido por causa de alguns pontos contraditórios com relação à salvação. Aí surgiu o que eles chamam de semi-pelagianismo. E alguns vão dizer que muitos protestantes estão nessa categoria aqui, que eles são semi-pelagianos. Porque há uma pequena diferença. A fé é produzida pelo próprio homem, mas ele coloca ali que Cristo morreu por todos.
Aqui ele falava que Jesus era só um exemplo. Aqui, já no semi-pelagianismo, Cristo morreu por todo mundo. Agora vamos para a maior discussão, não está nesses dois primeiros, mas sim nos dois últimos, que são, terceiro, o arminianismo, que é o que nós, como igreja pentecostal, defendemos. O que nós acreditamos? Que o homem está morto espiritualmente, devido à queda de Adão. Adão morreu, por um homem entrou o pecado no mundo, e então a morte passou a todos os homens. Então precisamos de Jesus para a gente ser salvo. Amém? Aí ele fala o seguinte: o homem é salvo porque é habilitado pela graça preveniente, ou seja, e não resistiu ao arrependimento. O que significa essa graça preveniente? Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se o Espírito Santo não agir na nossa vida, se o Espírito Santo não derramar da sua graça, não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a gente não é salvo, a gente não aceita Jesus. Se a gente não deixar o Espírito Santo agir, por isso que está escrito assim, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como lá na provocação no deserto. O Espírito Santo fala, e quem ouve não pode endurecer o coração, não pode tomar a decisão de endurecer o coração, não pode resistir à graça, porque agora é a questão, porque a gente pensa assim, porque os nossos amigos do outro lado, eles acham que ninguém pode resistir. É impossível, a graça é irresistível. O ser humano não tem condições por si só de resistir, se o Espírito Santo agir na vida dele. Mas, de acordo com o texto bíblico, o ser humano pode decidir sim ou não. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. No arminianismo a gente crê que Jesus morreu por todas as pessoas. Sacrifício vicário, substituto. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Isso é um ponto que a gente está claro na nossa mente. E o terceiro, o último, a fé é produzida por meio de Deus, por meio dessa graça proveniente. Não é 100% do ser humano, não é o ser humano que produz a fé vem de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra, o Espírito Santo age, isso produz fé no teu coração e você se arrepende. Bom, já os calvinistas, eles pensam o seguinte: o homem está morto espiritualmente devido à queda de Adão. Até aí está igual. O homem é salvo porque Deus vivificou aqueles que Ele escolheu para a salvação. Nessa posição, Jesus não morre por todos. Nessa posição, só os salvos. Jesus só morreu para aqueles escolhidos. Então Jesus não morre por todos e sim por alguns. Jesus não fez um sacrifício universal, e sim um sacrifício limitado. Então aqui esse é o ponto de discussão que a gente começa a ter com eles. Cristo morreu pelo substituto somente dos escolhidos, e a fé é produzida por meio de uma seleção incondicional. Ou seja, Deus escolheu, está escolhido, você não tem nada a ver com isso. Então, participação nenhuma sua. Esse é o ponto calvinista, e é aqui que eles ficam discutindo com a gente, né? E aí olha só para você saber, do ponto de vista arminiano, em resposta às acusações dos calvinistas, depois da morte de Armínio, que foi um teólogo holandês, depois da morte dele, pessoas foram e escreveram o seu pensamento, resumiram em 5 pontos. Da mesma forma como o calvinismo se resumiu em 5 pontos. Então, esses 5 pontos é justamente para combater 46 pastores e teólogos, em 1610, decidiram se reunir e ali elaborar esses 5 pontos que são os pontos do arminianismo. Então o primeiro deles é o seguinte: o freed by grace, ou seja, nós somos livres pela graça. Então o primeiro ponto é: eu sou livre para crer, eu sou livre pela graça e eu posso crer, eu tenho condições de crer. O segundo ponto, ele fala sobre a expiação para todos, atonement for all, ou seja, Deus ou Jesus morreu para todos os homens, não morreu só por alguns. O terceiro ponto, ele fala sobre a eleição condicional, ou seja, quem crê em Jesus é salvo, quem não crê já está condenado. Lá em João está escrito claramente, quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Então a eleição aqui, ela é condicional, ela está condicionada. O quarto ponto é sobre a depravação total,
ou seja, para dizer que todo homem é corrupto, todo homem é pecador, para dizer que todo homem precisa de Deus. Então aqui fica claro que ninguém pode ser salvo por suas obras, e sim pela graça. E o quinto ponto é sobre a segurança em Cristo. Aquele que está em Cristo, está salvo. Se sair de Jesus, se estiver fora de Cristo, não tem salvação. Em Cristo, quem estiver em Cristo está seguro em Cristo. Ninguém tira da mão de Jesus se estiver com Ele. Amém? Se estiver fora de Jesus, a história é outra. Mas enquanto estiver em Cristo, sem problema algum. E aí o que acontece? Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não vou ler todas essas referências agora. E só para você ficar tranquilo, não precisa anotar tudo agora, que no final eu vou dar um link para você fazer o download de toda a apresentação, porque eu sei que tem muita coisa aqui. Então, para você não perder sua atenção, pode anotar aquilo que você achar relevante, mas no final eu vou te dar o link para você fazer o download completo. Amém? Então, fiquem à vontade, faça anotação daquilo que é importante para você lembrar. Mas do que tiver aqui na tela, você pode baixar sem problema algum. Então, olha só, dentro desses 5 pontos, nós temos inúmeros versículos. Tem mais de 13 aqui, ó, que você pode ter em cada uma dessas passagens para dizer para você que eu não vou poder ler todas, mas que a gente tem condições de buscar cada uma dessas referências para mostrar que o homem precisa de Deus, para mostrar que o homem, a eleição é condicional, o ser humano escolhe, para mostrar que Jesus morreu por todos e não morreu por alguns, para mostrar que a graça, ela pode ser resistível, as pessoas resistiram à graça, para mostrar que nós temos uma segurança em Jesus, tá bom? Agora, eu quero mostrar para vocês alguns dos nomes de pessoas que geralmente eles não querem comentar, mas todos esses aqui são arminianos como nós. Então quando você olha alguns desses nomes como John Wesley, interessante dizer uma coisa, como a gente entende que Jesus morreu por todos, e que a gente precisa pregar o Evangelho, ir a todo mundo, pregar a toda criatura, para que eles possam se converter, o evangelismo, o avivamento de John Wesley, as missões, elas se deram. E por que nós somos maiores do que os calvinistas? Está aí um ponto para nós, porque a gente entende que a gente tem que pregar o Evangelho. Amém? A gente entende que a gente tem que falar para toda criatura, e eles precisam ser salvos, e porque a gente prega, não é só o eleito, os escolhidos, aquele que Deus falou, minha mãe mandou escolher esse aqui. Não, para com isso. Deus falou que Ele quer salvar todos, então você precisa pregar o Evangelho para todos. Então como a gente prega para todos, nós somos igrejas maiores, nós temos mais pessoas, e somos a maioria. E aqui houve o grande evangelismo, Moody, grande evangelista, Roger Wilson, C.S. Lewis, William Lane Craig, Norman Geisler. Aí tem alguns nomes, e alguns do lado de cá que são também brasileiros, né? Alguns deles ali no final, pastor Antônio Gilberto e outros que são referências na teologia pentecostal. Bom, esses são alguns dos nomes de pessoas que eram consideradas arminianas e que geralmente não são mencionadas. Mas deixa eu só tocar rapidamente no ponto dos calvinistas, que são os 5 pontos deles. Primeiro, eles falam da depravação total. Até aqui, eles usam esse acrônimo TULIP, e aqui eles falam sobre a depravação total. Todo mundo também é pecador, precisa de Deus, até aí tudo bem. Aqui eles falam na letra U do Unconditional Election, ou seja, eleição incondicional, dizendo o seguinte, Deus escolhe só alguns, então não tem condição alguma, é Deus quem escolhe, ponto, acabou. Então aqui a gente diverge deles. Expiação limitada, o L é de Limited Atonement, ou seja, atonement. Eles estão falando sobre uma expiação, Jesus morreu só por alguns. De novo, a gente não consegue concordar com isso. Aí, o I de Irresistible Grace, querendo dizer que a graça é resistível, ou irresistível. E aí, por causa disso, eles acham que ninguém, o escolhido, vai ser salvo, ponto, acabou. E de vez em quando, a gente tem que tomar cuidado com algumas expressões que surgem no meio pentecostal. Se é filho de salvação, vai ser salvo, se não é, vai ser condenado. Isso é calvinismo, isso não é protestantismo nosso, não. Se não vem por amor, vem pela dor. Cuidado com essas frases, você está falando que Deus força a pessoa a ser salva. Deus está forçando ele. A pessoa só é salva se ela quiser, se ela decidir que ela quer ser salva, se ela de fato abrir o coração e não resistir ao Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas frases que surgem no nosso meio.
Agora, Deus pode usar a dor para que alguém possa se arrepender e vir? Pode, e aliás Deus usa, mas a decisão, quem foi que tomou? Depois que o camarada apanhou, o filho pródigo, enquanto estava tudo bem no filho pródigo, ele estava lá curtindo, gastando dinheiro, tudo bem. A hora que a coisa apertou, ele caiu em si. Na casa de meu pai, o jornaleiro tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então, o filho pródigo reconheceu depois que a coisa apertou. Agora, todo mundo reconhece Jesus quando a coisa aperta? Tem gente que é tão ruim de coração tão duro, que ele não reconhece Jesus nem na hora da dificuldade. Faraó não reconheceu, o coração dele foi ficando mais duro, e mais duro. E o faraó não aceitou, o faraó não se converteu, e Deus mostrou a sua glória no Egito. E só para, antes que você pense, né? Mas está escrito que foi Deus quem endureceu o coração de faraó. O coração de faraó já era duro. E só para você saber, só foi endurecido, Deus só começou a agir para endurecer a partir da 6ª praga. Então Deus mandou 5 chances para ele, ele não se converteu. Na 6ª, ele também não se converteu. Aí Deus falou assim: tá bom, agora deixa comigo, que agora eu aperto mesmo, agora eu vou arrochar. E aí a mão de Deus pesou mais ainda sobre Faraó. Tem gente que o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Então para alguns, o sol ele amolece, para outros o sol endurece. É o mesmo sol. Para alguns a mensagem do evangelho faz ele se derreter na presença de Deus, para outros ele endurece mais ainda. E aqui eu coloco para vocês a palavra predestinação, prognoses, ou melhor, presciência, melhor dizendo. Antes de chegar na predestinação, a palavra presciência, é importante dizer isso aqui, um prognóstico. O que é um prognóstico? É você conhecer de antemão, é você saber antes que as coisas aconteçam. Então isso aqui é importante dizer, porque toda a eleição de Deus, ela é baseada no conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas antes que as coisas aconteçam. A gente não diz que Deus é onisciente? A gente não diz: Deus sabia que o homem ia pecar? A resposta nossa é: sabia. Então por que ele fez o homem? Aí essa fica aquelas questões na cabeça, né? Se Deus sabia que Judas ia trair Jesus? Sabia. Por que Deus permitiu que Judas nascesse? Então essas perguntas vão ficando na cabeça. Se Deus sabia, por que ele fez? Deus sabia. O fato de Deus saber não interfere diretamente na história. É isso que a gente vai estudar agora, o fato do conhecimento de Deus. Veja o que está escrito aqui nesse texto de Atos 2, versículos 22 e 23. É onde aparece a palavra presciência. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pela mão de injustos. Aqui está falando que, pela presciência, pelo pré-conhecimento de Deus, Jesus foi entregue. Olha esse outro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, de que forma? Segundo o quê? Qual o critério? A presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui é a palavra presciência, que é o que a gente vai abordar. E agora vamos para a palavra predestinação, que é a palavra prorisso, que do grego pré-ordenar, pré-determinado, predestino. Ela tem uma origem que é você marcar uma estaca, fazer um marco antes, prévio, demarcar, fazer antes. E é interessante dizer que ele aparece, como eu falei para vocês, 6 vezes. E ela é paralela dessa frase aqui, ó: conhecer de antemão, pré-ciência. Ou seja, Deus conhece antes de tudo. E aí a gente entra aqui sobre os 6 versículos que falam da predestinação, e nós vamos ler todos eles, para você saber onde eles estão e quais são eles. Então o primeiro deles, Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, presciência, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou.
Vamos para o texto de Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Presta atenção nessa frase, nos elegeu em quem? Nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por quem? Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos para o versículo 11. O que está grifado ali? Nele. Nele quem? Em Cristo, em Jesus. Digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Agora, 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7, diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória. E concluindo aqui, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Estes são os versículos que aparecem a palavra predestinação. E deixa eu te dizer, todas elas eu dei um destaque para a pessoa de Jesus Cristo. A predestinação está condicionada a uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Então vamos agora para um exemplo prático, para você tentar entender comigo o que é predestinação. Porque eu vou te dizer uma coisa, talvez você estivesse pensando que você viria aqui hoje ouvir que predestinação não existe. Eu estou te dizendo que ela existe, a gente leu 6 versículos. Mas qual é, calma aí, qual é a predestinação que existe? O que é a predestinação que existe nesse texto bíblico? A gente tem que entender, predestinação versus o que o calvinismo ensina, que se chama determinismo. É determinar algo que você está escolhido e aquele está rejeitado. Mas vamos lá, vamos para o exemplo prático. Esse exemplo inclui você que quer ir para Israel, com o pastor Silas Malafaia. Amém? Glória a Deus, você que tem esse desejo, vamos fazer esse exemplo e acompanha comigo aqui. Você pega esse exemplo e vem comigo. Olha só, você foi até a agência de viagens e comprou a sua passagem aérea. Chegou no aeroporto GRU, Guarulhos. Você vai receber um bilhete. No bilhete está escrito o que no bilhete? Tem o seu nome? Você está no aeroporto aonde? Guarulhos. Você está em Guarulhos, você vai lá no guichê, recebe ali, faz o seu check-in, recebe um papelzinho. No papelzinho está escrito assim, Oséias, tal. Origem, está escrito o que no papel? Origem, GRU. Destino, lá do outro lado, Tel Aviv. A hora que ele está aqui, a hora que ele vai chegar lá, quantas horas de viagem? Você quando recebe o bilhete, você já viajou? Você está no aeroporto, esperando. Você está predestinado a chegar aonde? Em Tel Aviv, em Israel. Aeroporto Ben Gurion. Você não foi ainda, mas você está predestinado. Quando você pegou o bilhete, comprou o bilhete, pagou o bilhete, está com ele na tua mão, você está predestinado a chegar lá. Ótimo, que bom. Porque para você chegar lá, você precisa entrar no avião. Então, acompanha comigo. Você precisa entrar no avião. Amém. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Só que tem um detalhe aqui. No primeiro bilhete, ele falava que você ia levar 17 horas para chegar. Mas ele não dizia como. Agora eu vou te dizer. Como que estão divididas estas 17 horas? Primeiro, você vai gastar 11 horas e 20 minutos fazendo uma parada em Roma. Então o teu avião não vai para Israel direto. Ele vai fazer uma parada para abastecer, para que alguns passageiros desembarquem, para fazer manutenção, seja o que for. Ele vai fazer uma parada em Roma. Roma é símbolo, para alguém que quiser, da Babilônia. Então olha só, do mundo. Quem quiser fazer uma analogia nesse sentido, pode fazer comigo. Olha só, você tem o bilhete, está predestinado a chegar em Tel Aviv. Está escrito que você
entrou no avião em São Paulo e vai chegar em Tel Aviv, está predestinado. Você entrou no avião, sentou, viajou 11 horas. Quando o avião pousa em Roma, um monte de gente levanta e desce do avião. Porque tem gente que vai descer mesmo. Mas de repente você dormiu às 11 horas, não sabe nem onde você está, e de alegre você levantou e não sabia de nada, não entendeu o italiano do pessoal da Itália, você desceu em Roma, não percebeu, você estava predestinado a chegar aonde? Israel, símbolo do céu, mas você desceu aonde? Na Babilônia, em Roma. Aí você desceu na Babilônia, aí você desceu em Roma, no meio do caminho você desceu. Quem decidiu levantar do avião e descer do avião? Foi alguém que te expulsou do avião? Você levantou e desceu do avião. Se você quiser descer do avião, você pode descer? Você é livre para descer? Se você quiser descer, levantou, pegou a sua mochila, catou, desceu, saiu. Alguém lá fica conferindo na hora da saída se você era para descer em Roma, não era, se era para você continuar no avião ou não. Alguém confere se você fica? Só confere para você entrar. Para sair, você pode sair. Então olha só, acompanha comigo. Pois bem, se você quiser chegar, você tem que permanecer no avião. Fica no avião, meu irmão. Não desce do avião. E aí você vai viajar mais 3 horas e você vai chegar lá. O que eu estou querendo dizer para você? Quem estiver em Cristo, vai chegar lá. Se alguém sair de Cristo, não vai chegar lá. Se alguém na metade do caminho aceitou Jesus, foi crente, falou língua estranha, profetizou, fez milagre, maravilha, fez tudo, mas se na metade do caminho decidir sair, ou se faltando 50 minutos decidir sair, e se faltando pouquinho para chegar no céu, ele decidir sair, é culpa de Jesus? Não, Jesus morreu, Ele proveu o recurso, Ele te deu a passagem de graça, Ele te colocou dentro do avião. Mas quem decidiu sair do avião? Então, a comparação que eu quero te dizer é o seguinte, o avião é Jesus. A origem, você está na terra, você tem que chegar no céu. Então, se você quer chegar lá, aquele que for até o fim, este será salvo. Amém? Então permaneça em Jesus. Sabe o que está escrito lá em João 15? Aquele que permanece nele, aquele que está ligado nele, aquele que está nele, esse vai. É o que está escrito em Efésios: e nos predestinou nele, e nos elegeu nele. Nele quem? Em Jesus. Não tem outro caminho, você não vai sair daí, fica em Jesus e você vai chegar até o final. Por isso que eu digo que você tem que tomar cuidado com isso aqui, essa frase: cuidado com que predestinação é doutrina bíblica. Predestinação sim, é uma doutrina bíblica. Porém, o que não é bíblico é o determinismo. O determinismo que é uma espécie de calvinismo extremado. Mas vamos para lá, vamos falar de livre-arbítrio. Amém? Sobre predestinação até aqui, tudo bem? Posso seguir? Espero que sim. Qualquer coisa depois os irmãos falam comigo. Então vamos falar de livre-arbítrio. Então olha só o que está aqui. O que é livre-arbítrio de fato? Aí tem algumas perguntas que surgem na nossa mente. Se Deus está no controle de todos os acontecimentos, como que eu posso ser responsável por qualquer coisa que acontece? Até mesmo pelas minhas ações más. Se Deus predestinou tudo, e eu não posso escolher nada, se eu não tenho opção de escolha, como é que Deus vai me responsabilizar por alguma coisa? Então, são algumas perguntas que a gente tem que pensar. Por que vai ter condenação se eu não pude escolher? Porque segundo o calvinismo, o camarada não escolhe. Quem é salvo, quem é condenado, ele não tem opção de escolha, porque ele nasceu para ser condenado, e se ele nasceu para ser condenado, ele vai ser condenado, e nada que ele faça vai mudar a condição dele de ser condenado. Então, o que faz? Ele pode ser responsabilizado? Bom, aí alguém vai dizer assim, não, mas o livre-arbítrio, não pode dar livre-arbítrio é uma arma, esse negócio de poder escolher, isso aí é muito ruim, é a origem do mal, é a origem do pecado, é o livre-arbítrio. Será que é? Vamos lá. O que significa livre-arbítrio? É o poder da livre escolha. E a livre escolha, ela acarreta alguma responsabilidade, né? Você tanto pode escolher o bem, como você também pode escolher o mal, ou rejeitar o bem. Agora, se Deus fez criaturas livres, e se é bom ser livre, então a origem do mal não está na nossa liberdade, mas em como eu uso a minha liberdade.
Acompanha comigo agora num exemplo, você vai entender. Voltamos para o carro. Você pode dirigir? Tem liberdade? Depois que você faz a prova, faz todo o curso, tira a sua habilitação, você ganha a liberdade de dirigir. A liberdade de dirigir te é concedida por quem? Pelo Detran, pelo governo, pelas leis e tal. Então você ganha uma carteira de habilitação, carteira nacional de habilitação, e você pode dirigir. Aí, como você vai dirigir, o problema é seu, porque cada um dirige do seu jeito. Só que tem um detalhe. Aí, o camarada aqui está no celular, né? Então a gente pode dizer que todas as barbaridades que esse cara que está no celular, é culpa do governo que deu a carteira de habilitação para ele? Se esse cara dirigir em alta velocidade e matar alguém dirigindo, causar algum acidente, a culpa é do Detran? A culpa é de quem? É do motorista irresponsável. Então, a liberdade que Deus nos deu, é culpa de Deus se o ser humano escolheu comer da fruta errada? Se a Eva e o Adão decidiram fazer o que era errado, era culpa de Deus? Não, Deus nos deu, estou usando a liberdade, a forma como eu uso o meu livre-arbítrio. E aqui, olha só, o mesmo governo que deu a liberdade de dirigir, ele também deu leis para dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Da mesma forma Deus te dá o livre-arbítrio, mas Ele te diz através da sua palavra o que você pode e o que você não pode fazer. Está aqui, ó, o que você deve e o que você não deve. Você é livre? Sou livre. Sou livre para pecar? Não, de forma alguma. É isso que Paulo estava dizendo. Eu tenho liberdade, mas não posso ser libertino. A minha liberdade não pode ferir o outro. A minha liberdade não pode afetar a vida do outro. Então, eu sou livre, sim. Tenho livre-arbítrio, sim. Porém, o problema não está na liberdade. É como eu administro essa liberdade. Por isso que a gente tem que olhar o seguinte, da mesma forma Deus é moralmente responsável por te dar a coisa boa chamada livre-arbítrio. Mas Ele não tem nada a ver com o que você está fazendo com a sua vida. Se você quer ser salvo, Ele já deu Jesus, Ele já enviou seu Filho. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Deus fez o homem reto, e é isso que a gente vai olhar agora num versículo bíblico. Mas o que o homem fez? Vamos ver aqui, ó, Eclesiastes 7, versículo 29. Olha lá, leia comigo só para a gente reforçar aqui, ó. Foi isto, porém, que descobri. Humanos, mas eles... Deus fez ele muito bom, justo. Foi o homem que foi atrás da coisa ruim. Deus fez o que era bom. Quando Deus terminou a criação, o que Ele disse? E viu Deus que era bom. 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 E quando termina tudo, Ele diz, e viu Deus que era muito bom. O que Deus fez é bom. Agora, os homens foram quem buscaram as invenções, as maldades. Então, por isso que a gente precisa olhar agora. Peraí, se nem o diabo, nem Deus me fizeram pecar, quem foi que me fez pecar? Então segura essa aí. Irmão, se nem Deus e nem o diabo, quem foi que me fez pecar? Foi o mau uso da minha liberdade que eu tomei a decisão de pecar. Foi a Eva e o Adão que tomaram a decisão de comer e desobedecer a Deus. Eu vou culpar quem? De que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. Então, vamos culpar os outros? Não, não vamos culpar os outros. Mas então, peraí. Então quer dizer que o meio onde eu vivo, a minha sociedade, a comunidade onde eu moro, será que onde eu estou, isso está influenciando a minha vida? Pode influenciar? Influenciar pode. Agora, é isso que determina quem você vai ser? O seu ambiente, a sociedade pecadora, sim, o mundo pecador, ele pode influenciar, mas é ele sozinho e unicamente que vai fazer você ser pecador? Não. Por isso que a gente olha aqui e fala o seguinte, tem algumas características físicas nossas, que são herdadas, a cor dos nossos olhos, o cabelo, tal. Muitas coisas a gente não pode escolher, são questões genéticas herdadas, mas eu posso tomar as decisões de não pecar. Eu posso tomar as decisões de não fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu posso tomar as decisões de, por exemplo, aqui, dizer para você, tá, a pessoa, ela geralmente, ela quer culpar todo mundo, quer culpar os outros, mas moralmente falando, nós somos responsáveis.
E o que é um impulso irresistível? O impulso irresistível é aquilo que eu decidi não resistir. Aquilo que eu decidi que eu não ia resistir. Então, muitas pessoas, elas podem morrer de sede, que é uma necessidade biológica. Uma necessidade que ela precisa de fato. Ela precisa beber água, senão ela morre. Agora, ninguém está escrito na história que morreu porque não bebeu pinga, morreu porque não cheirou droga, morreu porque não fez sexo. Ninguém morreu por isso. Então, olha só. Aí o que acontece aqui também, numa outra questão, é a questão da preferência de cor. Tem muita coisa que é meio que está na sua genética, essa escolha. Porém, você tem que tomar cuidado com a questão moral. Você pode escolher não ser racista, discriminar pessoas pela cor da sua pele. Isso é uma decisão moral. E essa decisão moral está onde? Em que campo? Está no campo do livre arbítrio. A pessoa pode escolher. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: o que o calvinismo extremado faz? Tira toda a responsabilidade de você, de mim, e joga em quem? O calvinismo extremado lá, remove toda a responsabilidade pelas ações más das criaturas, visto que elas não tinham nenhuma escolha, porque foi Deus que predeterminou, então está determinado e ponto, acabou. Então a culpa, na verdade, vai ser em quem? Vai cair na conta de quem? De Deus. Deus me fez assim, eu nasci assim, eu morri assim, eu sou assim. A síndrome da Gabriela, né? A síndrome da Gabriela é calvinista, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque eu sou assim, porque assim, eu não posso mudar, não vou resistir, não vai mudar de vida, não vai ter a transformação, metanoia, arrependimento, termos que a gente precisa. Agora, olha só, muitos eles creem que as nossas ações morais são determinadas, causadas por outra pessoa, por quem determinou, ao invés de ser autodeterminadas, causadas por nós mesmos. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Agora um argumento em relação à recompensa. Como é que a gente vai punir ou dizer que Hitler fez algo errado, se ele não podia escolher não ser Hitler? Se ele estava determinado a ser esse cabra ruim, mau, genocida. Se ele estava determinado a ser isso, se foi determinado na eternidade, e ele não tinha escolha de mudança. Então como é que ele vai ser castigado e eu vou falar que Martin Luther King fez o que era certo? Então, nem o que merece recompensa merece ser elogiado, nem o que o outro que fez errado merece ser punido. Mas não é assim, porque Deus vai recompensar a cada um, segundo o quê? As suas obras. Então, é o que está escrito aqui em Romanos 2, versículos 5 a 8, está aqui em destaque: Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E aí ele vai dizer o que ele vai dar para cada um, para quem vai dar vida e para quem ele vai dar a morte. Então é Deus quem vai recompensar, e Deus recompensa com base naquilo que a pessoa acredita. Então olha só, aqui tem um fato inegável: eu sou livre, eu sou livre. Você é livre, nós somos livres. Ninguém aqui está obrigado, ninguém aqui está forçado, predeterminado a vir no culto de quarta-feira. Se não vir, está morto. Não, ninguém está aqui com uma arma na cabeça. Você é livre para fazer o que você quiser. Deus te deu essa liberdade. E aqui ele diz o seguinte: os deterministas creem que o determinismo é verdadeiro e que o não determinismo é falso. Então para eles nós estamos errados e eles estão certos. Só que tem uma coisa: eles creem que todos os não deterministas como nós deveríamos mudar de posição e se tornar determinista. A gente deveria virar calvinista. Só que tem uma coisa esquisita aqui: se eu sou hoje não determinista e eu posso mudar para o outro lado, eu estou tomando uma escolha. Eu sou livre para trocar de lado, eu sou livre para escolher. Então o argumento dele é que é falso. Se eu posso trocar, se eu posso mudar de atitude, então logo não existe o pré-determinismo. Amém? Não sei se está claro, mas que Deus nos ajude. Olha só, mas o que a Bíblia fala sobre o livre-arbítrio? Vamos falar alguns versículos para a gente caminhar para o final. Olha só: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Deus falou para eles: vocês tem uma ação que vocês têm que tomar. Seres humanos, tomem uma decisão de crescer e multiplicar. Muito bem, eles fizeram isso. Agora, olha o que está no versículo de Gênesis 2, versículos 16 e 17. Vamos destacar o que está em laranja. Comerás o quê? Livremente. Toda árvore do jardim, pode comer? Como? Livremente. Você pode fazer o quê? Você pode escolher.
Então antes da queda o homem tinha o livre-arbítrio. Então alguns vão dizer assim, antes do pecado tinha, porque ele podia escolher. Depois do pecado perdeu. Alguns usam esse argumento, que depois do pecado o homem perdeu esse direito. Mas então vamos lá. Aí Deus falou que não era para comer, e eles foram lá e comeram, né? E vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também para o seu marido e ele comeu. Eles tomaram a decisão e comeram. Agora, olha só, ainda no versículo diz assim, Deus pega e questiona, ô Adão, eu falei para você não comer, você comeu? A resposta do homem, então Senhor, sabe o que é? A mulher que o Senhor me deu, ela foi, me deu, e eu peguei e comi e tal, né? Sabe como que é? Arrumou uma desculpa, mas disse, ele comeu. Ela me deu da árvore e eu comi. Eu tomei a decisão de comer. Eu tomei a decisão de desobedecer. Eu tomei a decisão de fazer o que o Senhor falou que não era para fazer. Então Adão assumiu de certa forma. Agora olha só, em Romanos 5, versículo 18, diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Veja o destaque do todos. Por causa do Adão, todos morreram, mas por causa de Jesus, todos podem receber a salvação, amém? Não é só alguns pouquinhos gatos pingados, Jesus morreu por todos. E aí, vamos seguir, aí a gente tem o seguinte, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então aqui está falando sobre a decisão. Agora vamos falar depois da queda. Depois da queda, será que perdeu o livre-arbítrio? A gente diz o seguinte, o homem caído, ele não perdeu 100% da imagem, a imagem foi manchada, a imagem de Deus no homem, a imagem de Deus que não é física, a imagem de Deus que é moral, que é espiritual, ela foi manchada, mas ela não foi aniquilada, eliminada 100%. Por isso que, quando a gente lê Gênesis 9, 6, já depois da queda, olha o que está escrito no versículo, quem derramar o sangue do homem, pelo homem, e o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Isso aqui é depois da queda, já estamos lá no capítulo 9, já estamos ali passando o dilúvio, chegando já perto do dilúvio, né? Então ele está falando ali, o homem é responsável. Aí olha só que tem esse versículo aqui, eles voluntariamente, como é que é? Voluntariamente significa o quê? Que a pessoa pode escolher de livre e espontânea vontade. Ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram céus e terra, e que depois da tirada do meio das águas, subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Pedro está falando de um tempo lá do passado, e dizendo que eles lá naquele passado, lá no dilúvio escolheram voluntariamente. Ou seja, as pessoas têm o direito de escolha. Romanos 1, versículos 19 e 20, esse aqui é um texto bem interessante, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto quanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Essa palavra é interessante. Deus colocou a criação. Romanos capítulo 1 está dizendo assim, existe a revelação especial de Deus, mas também existe a revelação geral, revelação na natureza. Se um índio não conhece a Deus, pela Bíblia Sagrada, ele conhece pelo que Deus criou, ele conhece pelo que Deus fez, a criação anuncia as obras das suas mãos, é o que está escrito no Salmo. Então é possível conhecer a Deus na revelação geral. Então pela revelação geral, nenhum homem da face da terra tem desculpa para dizer que escolheu fazer as coisas erradas, porque Deus deu condições dele conhecer o verdadeiro Deus. Eles não têm desculpa, a palavra inexcusáveis não há desculpa, porque os homens escolheram fazer o que quiseram. Romanos 6,16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes para ser servos, para lhe obedecer, sois servos daqueles a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, para aquele a quem a gente se apresenta, se eu quero ser servo de Deus, vou ser servo de Deus. Se eu quero ser servo do pecado, escolheu ser servo do pecado. A pessoa tomou uma decisão de escolher.
Então, aqui mais uma vez, um outro versículo de escolha. Agora, esse aqui me chama a atenção. A gente vai falar assim, mas aqui Deus cegou, o Deus desse século cegou o entendimento. Mas olha que interessante, nos quais o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe por que eles são cegos? Até aqui tem uma escolha, porque eles escolheram não crer, porque se eles tivessem escolhido crer, a luz do evangelho teria brilhado na sua vida. Então, olha que coisa, por que eles são cegos? Porque eles estão cegos, porque eles não querem crer, porque eles decidiram que não querem crer, por isso, eles estão na cegueira espiritual, porque aí vem dizer assim, então o diabo é culpado, porque o diabo cegou eles, mas o diabo só cegou porque eles decidiram ficar do lado do diabo, porque se eles quisessem ficar na luz, a luz teria resplandecido na sua vida. 1 Coríntios 7,39, a mulher casada está ligada pela lei a todo tempo ao seu marido que vive, mas quando falecer o marido fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. O que isso aqui quer dizer? O que tem a ver esse assunto com o outro? Eu estou falando de livre-arbítrio. O cabra morreu, a irmã pode casar com quem quiser. É com quem Deus mandar? Não. É com quem Deus mandar aparecer na frente? Não. É para casar com quem? Está livre para casar com quem? Isso significa que ela pode escolher. Se ela pode escolher, ela tem livre-arbítrio. Então, não é Deus que está determinando com quem você vai casar não, meu irmão. Você escolha bem, depois não vai reclamar, falar que foi Jesus que fez isso com você não. Tá? Saiba que essa decisão foi tua. Amém? Em nome de Jesus, ora aí, vem para Casais Vitoriosos para você arrumar essa coisa aí, né? Se estiver meio bagunçado, venha, Jesus vai consertar, amém? Jesus pode consertar, mas aquilo que você escolheu está escolhido, amém? Glória a Deus, mas você tem que orar, obviamente, né? Pede a direção, a gente é crente em Jesus, pede a direção, mas mesmo assim foi você que escolheu, né? A escolha foi tua. Olha o que está escrito aqui nesse versículo, porque segundo o seu poder, eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Falando de oferta, a gente oferta obrigado aqui na DEVEC, você oferta de livre, espontânea vontade, voluntariamente, porque você entende que a obra de Deus é uma semeadura e que você precisa ofertar. O que mais? Olha aqui, Filemão dizendo, Paulo descrevendo a Filemão, capítulo 1, versículo 14, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Filemão, eu estou te escrevendo para você tomar a decisão de ser voluntário e ajudar Onésimo. Eu não quero mandar, porque eu sou apóstolo, eu poderia mandar, e Paulo escreve isso, eu poderia dar uma ordem para você, mas eu não quero dar uma ordem, eu quero que você faça de livre e espontânea vontade, você é livre para escolher, se você não quiser fazer, ele é teu escravo, mas eu quero que eu gostaria que você, educadamente ele está falando, eu gostaria que você tomasse a decisão certa, eu poderia dar ordem, Paulo poderia agir como Deus, né? Na visão do calvinista, está mandado, ponto, acabou, é assim, determinou, mas não é assim. Olha o que está escrito em 1 Pedro 5,2, mas nada, ou melhor, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, voluntariamente, cada um contribua segundo o que propôs no seu, voluntariamente. Agora, vamos falar daqueles que rejeitaram a graça, Jesus orando por Jerusalém, 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 que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha só, quem está falando isso? Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Quem é Jesus? Ele é Deus. Ele está dizendo, eu quis te ajuntar, eu quis te salvar, eu quis que você fosse acolhido, mas você, Jerusalém, os habitantes de Jerusalém, vocês não quiseram. Deus queria e eles não quiseram. E aí, como é que ficou? Jerusalém foi destruída. Eles rejeitaram o Salvador, mas graças a Deus, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aleluia. Jesus foi para eles, eles não quiseram, graças a Deus a gente recebeu,
Amém? Então, olha só que coisa maravilhosa. E aí Jesus, aqui em João 1, olha lá, é o que eu acabei de dizer, mas a todos, só os que foram predestinados? Não, todos quanto quiseram receber, todos quanto o receberam, todos quanto abriram a porta da sua casa para Jesus, ele entrou. Amém? Então Jesus não está rejeitando ninguém. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que, olha a frase final, todos venham a arrepender-se. Ele quer salvar todos, não são alguns. Mais um: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, a recomendação de Deus, pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ele está falando, olha, eu coloco a bênção e a maldição, coloco a vida e a morte, escolhe o lado certo, mas aqui não é uma ordem, é uma recomendação. E aí a gente olha o seguinte, esse versículo a gente repetiu aqui num dos meses, mas vamos pegar o começo dele, Josué no final da sua vida, dizendo para despedir de Israel, ele fala assim, porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, faça o que? Em verde. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos a decisão de escolher o Senhor. Então, aqui tem a escolha. Deus sempre forneceu as alternativas, olha só, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aqui tem um se não crer, porque se crer, está salvo. Mais um, quem crê nele não é condenado, mas crê e não crê, já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito, do Filho de Deus. Então a condição é essa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Agora, olha o que está lá em Apocalipse 22, vamos ver se tem livre-arbítrio. E o Espírito da noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem o quê? Quem o quê? Quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Quem quer a água da vida? Aleluia, glória a Deus por isso. Agora esse versículo aqui é para arrebentar, não tem jeito, é Bíblia, irmão, é só a gente olhar para a Bíblia, palavra de Deus. Vamos deixar a discussão teológica de lado e vamos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que está escrito, porque a graça o que? Salvadora de Deus, se há manifestado, a quem? Só a alguns? A todos. Um dia eu perdi tempo, comprei um livro de um teólogo famoso, recomendado por um teólogo famoso da internet, comprei o livro e li, Por Quem Cristo Morreu, autor famosíssimo, se não me falha a memória, John Owen, autor famoso, li o livro, ele gastou o livro inteiro para falar que Jesus não morreu por todos, para querer justificar que Jesus morreu só por alguns escolhidos pingados, gatos pingados. Eu falei, perdi tempo, gastei dinheiro à toa, li esse livro, gastei horas aqui lendo, para eu chegar à conclusão que esse John Owen está totalmente errado nesse ponto. Ele pode ter sido um homem de Deus em outro aspecto, pode ter sido um servo de Deus em outra área, pode ter sido usado por Deus em muita coisa, mas, nesse ponto, gastar tempo da vida dele, para defender que Jesus não morreu por todos, ele está perdendo tempo. Está perdendo tempo. E por que ele está perdendo tempo? Porque olha só, a salvação ela se apresenta a nós em 3 tempos. Ela se apresenta no passado. De que forma? Porque há versículos que dizem que nós fomos salvos. De que forma esse fomos salvos? Fomos justificados. Aí o termo técnico é justificação. No passado, Jesus pegou toda a nossa conta, pagou, limpou nosso nome, falou, está justificado, não deve mais nada. Juridicamente, diante de Deus, diante dos homens, diante de qualquer um, está pago, não deve mais nada. Glória a Deus, fomos salvos.
No presente, nós estamos vivendo a salvação através da santificação. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é justo, justifique-se mais ainda. E assim a gente vai seguindo a nossa vida de crente salvo em Cristo Jesus na santificação. Quem não se santifica não verá Deus. Então, a santificação é um processo contínuo. Todos os dias estamos sendo salvos. Estamos passando por esse processo de justificação ou santificação. Esse é o presente. E no futuro? A glorificação do nosso corpo. Quando o Senhor nos arrebatar, nosso corpo vai ser transformado em salvação final. Não tem mais chance de você pecar, e aí seu corpo glorioso com Cristo viverá eternamente. Então aqui é o ponto importantíssimo. E eu caminhando aqui no final, eu chego à seguinte conclusão. Vamos analisar esse texto de Atos 27, o naufrágio de Paulo. Aqui a gente tem duas coisas importantes para destacar. Primeiro, quando Paulo disse no começo, no versículo 22, ele diz assim, nenhum de vocês perderá a vida após o navio ser destruído. Ele afirmou, ninguém vai perder, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Espera aí, ninguém vai morrer. Deus avisou Paulo que ninguém vai morrer. Por que no versículo 31, ele tem que falar assim, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Se ninguém vai morrer, está pré-determinado, Deus falou que não vai morrer, não vai morrer. Por que tem que ficar no navio? Porque Deus falou para Paulo, tem que ficar no navio. Se ficar no navio não morre. Quem estiver em Jesus não morre. Quem continuar em Jesus não morre. Se sair do navio, se sair do barco, morre. Quem ficar no navio não morre. Amém? Então é aí que está o detalhe. Só que aqui a questão é a seguinte, para Deus já sabia que não ia morrer ninguém. Mas tinha uma condição do livre-arbítrio de que eles precisavam ficar no barco. Isso aqui começa a confundir um pouquinho, mas eu vou complicar agora para terminar. Deixa eu complicar, dar um nozinho, depois a gente tenta desatar agora. Olha só, tem uma lógica que você precisa me acompanhar agora, redobre a sua atenção, por favor. Deus conhece todas as coisas? Premissa 1, sim, Deus conhece todas as coisas. Segunda premissa, qualquer coisa que Deus pré-conheça, que Deus já sabe antes, vai acontecer? Vai, se Deus sabe, Deus já viu tudo, vai acontecer o que Deus viu? Vai, Deus já viu. Ok. Deus sabia que Judas ia trair Jesus? Sabia. Ele já sabia que Judas ia trair. Deus lá desde a criação já sabia. Para Deus, na verdade, essa questão de presciência, inclusive é interessante John Wesley falando sobre isso, porque para John Wesley, essa questão de presciência e pós-ciência, para Deus é assim, não tem pré e pós, isso é para nós entendermos, porque Deus sabe tudo, conhece tudo antes do tempo, para Deus não tem tempo, o tempo é para mim, é para você, mas tudo bem, olha só, Deus sabia que Judas ia trair Jesus, beleza. 4, portanto tinha que acontecer, estava determinado que Judas traísse Jesus, ok, se Deus viu de antemão que Judas trairia, consequentemente Judas trairia. Essa é a lógica, acompanha comigo. Agora o 5 é a parte mais difícil. Judas era livre para trair ou não a Cristo. Era livre ou não? Puseram a arma na cabeça dele e falou, você vai trair Jesus. Chegou um mensageiro, um anjo de Deus, um profeta e falou, Judas, tu tens que trair a Cristo, porque está determinado. Alguém foi lá e falou isso para ele? Assim diz o Senhor, tem que trair. Você é um traidor nato. Não, ninguém falou isso para ele. Ele tomou a decisão de trair a Jesus. Aqui não há contradição em dizer que Deus sabia, porque Deus sabia com certeza, que Judas livremente, de livre e espontânea vontade, trairia Cristo. O que estaria em contradição seria, se Judas tivesse sido coagido por Deus a trair Jesus. Mas Deus não o coagiu a trair Jesus, porque Judas traiu de livre e espontânea vontade. Só que qual que é a questão? Deus sabia? Sabia. Deus viu? Viu. Deus conhece? Conhece. Agora é Deus quem está obrigando? Não. E agora eu quero terminar com você que é amante de futebol. Quem lembra desse jogo? Patético. Olha só, eu fui no YouTube, o 7-1. Você já sabe, né? Se você assistir 20 vezes esse jogo, lá no YouTube, quanto vai dar esse resultado? 7-1. Hoje eu e você conhecemos esse jogo. Pré-conhecemos o que vai acontecer, porque se eu ir no YouTube agora e apertar lá, vai mudar, se eu assistir 10 vezes esse jogo, vai mudar alguma coisa aqui, algum lance.
Tudo que está nesse jogo gravado está o quê? Pré-determinado. Para nós hoje, do nosso ponto de vista, se eu apertar quantas vezes, se eu voltar, não, deixa eu fazer um replay, de repente muda o lance. Não muda o lance. Esse lance está gravado. Hoje eu e você conhecemos. Você consegue ir ali e falar, o jogador fulano, muda aí, ele joga de outro jeito, defende ali, faz assim, pula do outro lado, defende aqui. Você pode fazer isso? Não, porque isso aqui já passou, né? Agora, olha só. Por que eu estou falando isso, né? Porque tudo isso aconteceu, mas Deus tem o conhecimento antecipado de tudo. Para Deus, do ponto de vista de Deus, Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Deus conhece quem vai chegar no céu e quem não vai chegar no céu. Deus está vendo quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. O fato de Deus saber, não significa que Ele está agora mudando você, ou forçando você a escolher uma coisa diferente. Veja, Ele conhece, mas as nossas escolhas são todas livres. O fato de eu e você estarmos aqui por livre e espontânea vontade é porque Deus te conhece, porque Deus sabe de tudo, e aí nada vai mudar. Olha só o que acontece, mas nós estamos agindo livremente, e como nós escolhemos Jesus, estamos em Cristo, consequentemente eu e você estamos em Cristo, predestinados para ser salvos, porque nós continuamos em Jesus. Se a gente continuar em Jesus, a gente vai ser salvo. E aí qual que é o problema de tudo isso? São mais de 500 anos discutindo a mecânica da salvação. E qual é importante para mim e para você? É saber que Jesus morreu por nós, que você recebeu a graça, que você foi salvo por Jesus. E por isso eu quero deixar a recomendação de alguns livros para você se aprofundar um pouco mais, porque obviamente eu tentei, veja, é um assunto de discussão de mais de 500 anos, e os teólogos até agora não chegaram na conclusão. Seria muito pretensioso da minha parte achar que hoje eu teria elucidado esse fato aqui na DEVEC São Paulo, amém? Que Deus abençoe a sua vida, mas olha só, esses são alguns livros importantes. Esse aqui muito interessante, Eleitos Mais Livres. Ele fala sobre a eleição e fala que continuamos sendo livres, mesmo sendo eleitos, porque fomos eleitos em Cristo. É um grande erudito, pastor Silas Daniel, Arminianismo, a Mecânica da Salvação. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, você vai ver que está lá, que nós somos arminianos, ponto, acabou. E aqui é uma coleção também de livros sobre o arminianismo. E para você baixar todo esse material, anota esse site aí, erivelto.com.br, lá vai ter um linkzinho lá, você vai lá, faz o download do todo o PDF, você vai achar todo o arquivo inteirinho, com todas as referências, e você revisa em casa, em detalhes, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.